Olá, amigos, estamos aqui para a terceira aula do curso de Introdução à Filosofia. Essa aula deveria ter sido, era para quarta ou quinta-feira, mas tivemos a passagem do ano e ontem, sexta-feira, eu tinha programado fazer a aula, mas em função das notícias urgentes e quentes do Oriente Médio, do ataque dos Estados Unidos ao general iraniano Soleimani, enfim, não foi possível, porque quando me dei conta já era muito tarde. Eu estava na pesquisa, investigando todos os sites de notícias dos Estados Unidos e lá também do Oriente Médio, de Israel. Quando me dei conta já era muito tarde. Bem, a aula vai ser hoje então, mas na próxima semana provavelmente já voltaremos ao normal, as aulas na quarta-feira. Na última aula, então, nós falávamos sobre o que restava à filosofia, qual o campo próprio da filosofia, já que determinadas ciências que saíram de dentro da filosofia conseguiram fazer o recorte do seu objeto e, portanto, já não estavam dentro da filosofia, mas tornavam-se ciências próprias, como a psicologia, por exemplo. O que restava, então, à filosofia? Bem, a filosofia tem um corpo doutrinário, um corpo de doutrinas que ainda se mantém por conta da complexidade dos seus objetos, mas que não são essencialmente filosóficos. Como hoje, por exemplo, a ética, a estética, a filosofia da religião, a sociologia. Tudo isso pertence de algum modo à filosofia, mas não é da essência da filosofia. Porque os objetos dessas ciências podem de algum modo ser delimitados. Por exemplo, a estética, que estuda a questão do belo, a produção da arte e assim por diante, ela tem um objeto já quase totalmente delimitado, o belo, a beleza, e pode se dedicar exclusivamente a esse único objeto. Portanto, já se afastaria da filosofia. Mas como esse objeto está muito, digamos, entrelaçado à totalidade do ser, é muito difícil recortá-lo para tirá-lo totalmente da filosofia. Mas então ficam aí essas ciências meio filosóficas, meio não filosóficas. Ou seja, são filosóficas, mas não fazem parte da essência, o coração da filosofia. Sem o coração é impossível existir vida para a filosofia, portanto é preciso entender o que dá vida à filosofia. E aí nós vamos cair efetivamente em dois grandes ramos. A ontologia, que é o estudo dos objetos, de todos os objetos, e a teoria do conhecimento, que é o estudo sobre o conhecimento, todo e possível conhecimento. Essas duas áreas fazem parte da essência da filosofia, porque o seu objeto é universal e totalitário. Quando se fala de ontologia, fala-se de todo e possível objeto. Fala-se do objeto físico, fala-se do objeto do pensamento, fala-se do objeto dos sonhos, do objeto das sensações e assim por diante. Todo e qualquer objeto é objeto de estudo da ontologia. Portanto, se é todo e qualquer objeto, trata-se aí de um objeto universal e totalitário. Portanto, é sim essência da filosofia. Na teoria do conhecimento, a mesma coisa. A teoria do conhecimento estuda todo e possível conhecimento. O conhecimento que se teve e o conhecimento que se terá. As estruturas do conhecimento e assim por diante. Então, aí também há um caráter de universalidade e totalidade. Portanto, essas duas áreas são a própria filosofia. Ontologia e teoria do conhecimento. Se diz ainda que a ética faz parte da filosofia, a estética faz parte da filosofia,
A sociologia não conseguiu desvencilhar-se totalmente da filosofia, mas são ciências que não têm um objeto universal e totalitário, são objetos quase que totalmente recortados da filosofia. Bem, dito isso, já temos alguma ideia, por exemplo, sobre o que é a filosofia. A filosofia é o estudo sobre a totalidade do ser e a totalidade do conhecer. Isso é da essência da filosofia. Agora, como eu dizia no começo, a filosofia carece também de mais duas coisas, como, por exemplo, a disposição. A disposição para a filosofia é uma das características da filosofia, e também a questão do método. Sobre a disposição à filosofia, algo muito importante a ser lembrado durante o estudo da filosofia. A filosofia faz algumas exigências. Por exemplo, a primeira exigência é um estado de ânimo muito semelhante ao da criança. Muito semelhante ao da criança. É preciso ter curiosidade, é preciso mais do que ter curiosidade, é preciso ter o sentido de admiração, de estupefação, mais ou menos como as crianças. Essa disposição, esse ânimo para a filosofia é importantíssimo, aliás, é uma das características do filósofo. Ter curiosidade, questionar, e daí vem a imagem da criança. O que é a criança, senão aquela que está em um primeiro contato com o mundo, admirando-se de tudo, tendo um olhar admirado, um olhar espantado para a realidade, e aquele que pergunta: o que é isso? O que é aquilo? Pergunta para o pai: pai, o que é uma roda? Uma roda é isso, isso e aquilo. Mas o que é aquilo? E continua perguntando. É por isso que esse estado de ânimo da criança é muito associado, ou melhor, a condição da criança é muito associada ao estado de ânimo para fazer a filosofia. A filosofia, ela parte dessa inquietação, dessa busca por respostas o tempo todo. Mas isso é evidente que destoa daquele que já pensa que sabe tudo, ou que está enfastiado, que já não se admira mais, não vê o seu entorno com admiração. Tudo para ele já é mais ou menos conhecido, não há surpresa na realidade, tudo faz parte de algo já mais ou menos aceito, e fim de papo. Esse é o ânimo contrário à filosofia. Pessoa que não tem essa característica de espantar-se com a realidade, de ser curiosa o tempo todo, de querer saber os porquê das coisas, não tem o dom, vamos dizer assim, para a filosofia. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, se não me engano está em Mateus capítulo 19, quando levam a Jesus umas crianças para que Jesus impusesse as mãos e abençoasse essas crianças. E imediatamente os apóstolos não gostaram da coisa, quiseram impedir as crianças de chegarem até Jesus. E Jesus diz para os apóstolos: deixem vir a mim as crianças. Aliás, diz Jesus a eles, quem não se parecer com uma dessas crianças não entrará no reino dos céus. Ficou uma frase bastante enigmática, e porque hoje, de certo modo, nós não temos mais não está claro, não nos está muito claro qual é o verdadeiro estatuto da criança. A criança hoje já não existe uma separação do mundo infantil com o mundo adulto. Hoje está tudo meio misturado, tanto é que as crianças já nascem sabendo de tudo e dando conselho aos adultos. Nós estamos vendo aí o caso da Greta, por exemplo, uma criança, uma menina sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência, mas já sabe tudo e já está dizendo o que os adultos devem fazer.
Naquele tempo, nessa passagem de Jesus, se não me engano, Mateus capítulo 19, essa passagem nos dá muito bem porque os apóstolos se colocaram ali impedindo as crianças de chegarem até Jesus, porque havia uma divisão muito grande entre o mundo adulto e o mundo da criança. O mundo da criança era um mundo pueril. As crianças não sabiam nada e, portanto, estavam sempre em vias de conhecimento. As crianças queriam saber tudo, por isso muitas vezes eram até impertinentes. As crianças simbolizavam isso, a criança simbolizava isso. Um mundo à parte onde tudo está sendo descoberto, um mundo onde se tem a máxima sensibilidade para tudo. A criança é o sentimento aflorado, é a percepção aflorada, quer ver tudo, quer conhecer tudo, quer buscar o sentido para tudo. E é claro que isso importuna um tanto o mundo dos adultos, onde tudo já é conhecido. Os adultos não têm muita paciência para esse espírito infantil de buscar tudo com avidez e espanto ao mesmo tempo, admiração e espanto ao mesmo tempo. Isso passa de fato um tanto quanto até perturbador em relação ao mundo do adulto, onde todas as coisas já são conhecidas de muito tempo, nada é muito surpreendente, tudo já está mais ou menos conhecido, deglutido e enfadonho. E de repente chega uma criança com todos os sensores abertos. Pois é, mas também a criança tem esta característica de ser humilde, porque não sabe nada. É aquela que quer descobrir a verdade, que quer descobrir as coisas, portanto, não se arroga o conhecimento de tudo. Então são várias gradações aí simbólicas, né, da criança, e todas em contrastes com o mundo do adulto. Bem, no estado de ânimo da filosofia, esse espírito infantil é muito importante. Até mesmo para quem quer começar já velho na filosofia, é preciso abrir-se para a realidade com um certo espanto e uma certa curiosidade. Porque a filosofia é esse olhar para todas as coisas sempre como se fosse a primeira vez. Há sempre algo novo, algo desconhecido, algo a ser conhecido, até mesmo nas coisas que nós sabemos de cor e salteado. Então esse é o primeiro estado de ânimo da filosofia, ter a disposição infantil para perguntar, para querer saber, para olhar as coisas como se fossem mistérios, até das coisas mais complexas, as coisas mais banais. A filosofia exige isso, um olhar para tudo como se tudo fizesse parte de um grande mistério. Mas, por outro lado, outro estado de ânimo necessário para a filosofia, e muito, é o rigor filosófico. E isso quer dizer o seguinte, o rigor filosófico quer dizer um pensamento intelectual baseado exclusivamente na razão. A filosofia não pode dar passos racionais em falso. Então, essa busca pelo rigor nada mais é do que um dizer não ao conhecimento popular. A filosofia, como já dizia no começo, não pode partir do conhecimento popular. Ela não pode levar em consideração o conhecimento popular, que é aquele conhecimento geralmente baseado em ditados populares, um conhecimento que chegou à pessoa, mas sem o fundamento necessário. Eu lembro, por exemplo, dos ditados populares, como, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, ou então a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, ou então quem tem pressa come cru. A filosofia, o pensamento rigoroso, tem aversão a esse tipo de conhecimento. Esse é um conhecimento que em nada interessa a filosofia,
porque são conhecimentos particulares que exigem sempre uma experiência. A filosofia não está atrás de conhecimentos particulares, ou seja, aquele conhecimento que só é possível a partir da experiência. A filosofia quer desde sempre encontrar conhecimentos universais e não particulares, aqueles que se autossustentam, que têm o seu fundamento, que o seu fundamento é claro e evidente. Se eu digo, por exemplo, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, esse não é um conhecimento universal. Esse é um conhecimento particular e que exige uma experiência, não é o que depois os filósofos vão chamar um conhecimento a priorístico ou a priori, mas é um conhecimento a posteriori, ou seja, que vem depois que a experiência é feita. Bom, vamos ver se realmente a corda sempre arrebenta do lado mais fraco todas as vezes. Bem, a própria proposição ela é um tanto quanto inaplicável, porque exige-se para entender isso dois pontos, duas forças do lado da corda em posições antagônicas para ver onde está o lado mais fraco. Mas não quer dizer necessariamente que ela arrebentará no lado exatamente mais fraco, porque pode ser que a corda tenha uma força também homogênea, ou pode ser que a corda já esteja, digamos, danificada na sua parte mais forte. Tudo isso são variáveis possíveis que só podem ser interpretadas com a devida experiência, ou podem ser sustentadas com a devida experiência. Por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Tem certas coisas que é preciso fazer com muita pressa. Então já não é um conhecimento, esse ditado já não se aplica universalmente. Tem certas coisas que não podem ser feitas devagar. E não quer dizer que todas as coisas feitas devagar levam à perfeição, apenas algumas. Por isso, é um conhecimento restrito à experiência. Em alguns casos, sim, é verdade que a pressa é inimiga da perfeição, porém, em outros casos, não. Por exemplo, o trem está vindo, o sujeito precisa atravessar o trilho. Ele não pode fazer aquilo devagar de modo a ser perfeito, porque se ele demorar muito, o trem simplesmente passa por cima. Então tem certas coisas que precisam ser feitas com pressa. Então, isso quer dizer o seguinte, que a filosofia passa muito longe do conhecimento popular. Ela não se interessa, não pode se basear no conhecimento popular, porque aí a razão estaria dando passos em falso. E é por isso que a segunda disposição para a filosofia é isso, o rigor no pensamento. Buscar os fundamentos universais para as coisas que são afirmadas. E um terceiro estado de ânimo para a filosofia é que ela não pode ser comparada com a ciência propriamente. Platão já fazia essa distinção entre episteme e doxa. Doxa é o conhecimento popular, portanto não serve filosofia. Filosofia não parte do conhecimento popular, mas é outra coisa. A filosofia seria a episteme, que foi, num primeiro momento, traduzido por ciência. Mas esse termo não se aplica a essa disposição filosófica. A filosofia busca, sim, um conhecimento científico, mas não aos moldes da ciência positiva, não aos moldes do tipo de ciência que se faz hoje. Por exemplo, um cientista que estuda os neurônios, por exemplo, a ciência, melhor dizendo, que estuda os neurônios. O neurônio é o objeto próprio daquela ciência. Ele está recortado de toda a realidade do seu entorno e é estudado como um objeto à parte. Portanto, a ciência que se debruça sobre aquele objeto não está se debruçando sobre um objeto universal e totalitário, mas um recorte da realidade é
apresentado como uma ciência desse recorte da realidade. Então a ciência não é nesse sentido. O rigor científico da filosofia vai muito além disso, porque é sempre bom lembrar que existe essa distinção. A filosofia é essencialmente voltada para o ente universal e totalitário e jamais um ente particular, porque aí se torna uma ciência particular. Então é preciso distinguir quando Platão faz a distinção entre ciência, que é episteme e conhecimento popular, ele não está se referindo às ciências positivas. Ciência positiva é aquela que apresenta o seu objeto recortado do todo, ela coloca o objeto para efeito de estudo, por isso é o termo positivo. Positivo é aquilo que é colocado, que é apresentado, que é dado num recorte da realidade. Isso é o positivo. Apresentar alguma coisa é o positivo. Tirar, subtrair essa coisa é o aspecto negativo. Então as ciências positivas, aquelas que têm o seu objeto próprio, não são a ciência, não é a ciência a que Platão se referia. É preciso fazer essa distinção. Para Platão, filosofia era a ciência de todas as ciências, ou seja, a mãe de todas as ciências, porque o seu objeto não podia ser recortado. Se o objeto da filosofia é o todo, bem, o todo é o todo, não pode ser apresentado em partes. As partes, no caso, são os aspectos desse único e universal e total objeto, que é o ser. Bem, por outro lado, a filosofia também exige o método. A filosofia necessita sempre de um método. Só que o falar do método é uma coisa complicada, porque o método ele não tem conteúdo, basicamente. O método é apenas uma forma, é a formalidade da filosofia. É possível, sim, é possível falar sobre a questão do método. Aliás, existem tratados e mais tratados na filosofia sobre a questão do método. Mas, enquanto nós não vemos o método em ação, nós não vemos um conteúdo dentro da estrutura metódica da filosofia. E existem vários métodos na filosofia. O primeiro e o mais famoso método da filosofia foi apresentado por Sócrates no século IV a.C. Aliás, Sócrates é o primeiro filósofo a trabalhar, a apresentar um método para a filosofia. O que é um método na questão socrática? O método na questão socrática é a evidência de que com Sócrates a filosofia conseguia pensar a si mesmo e apresentar-se a partir de um método. Claro que antes de Sócrates, outros fizeram filosofia, mas não tinham a noção própria do método, através do qual chegavam ao conhecimento filosófico. Ou, se tiveram, como no caso de Parmênides, não nos foi apresentado, não nos foi dito. O único filósofo que realmente assegura que tem, o primeiro filósofo que realmente assegura que tem um método filosófico é o Sócrates. Inclusive, ele dá um nome a esse método. Ele o chama de maiêutica. Bem, como falar do método sem mostrá-lo é uma coisa assim, digamos, um pouco capenga, eu vou mostrar para vocês, literalmente, como é o método socrático, esse método que Sócrates denominou como maiêutica, um método para se chegar ao conhecimento filosófico. Então vejam aqui, por exemplo, eu tenho aqui deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui para vocês o diálogo. Eu não sei se vocês estão vendo. Essa é parte do diálogo Teteto. Teteto é um dos diálogos de Platão, um dos mais deliciosos diálogos do Platão, e ele começa mais ou menos com um grupo
de amigos conversando com Sócrates. Eu preciso ver, eu não sei se vocês estão me vendo. Acho que sim, tá. Agora dá para seguir em frente. Sócrates está conversando com um grupo de amigos e entre esses amigos está lá o Teodoro, que é um matemático, um geômetra, um professor de geometria. E Teodoro passa a elogiar um aluno seu, que ele recém conheceu, um aluno chamado Teeteto. Sócrates ainda não conhece Teeteto e Teodoro o elogia para Sócrates. E só que vai além. Ele diz, olha, esse garoto aí, esse rapaz, é muito inteligente, muito sagaz, muito curioso e me lembra muito você. Me lembra muito você no aspecto físico. Ele tem um nariz achatado, batatudo, olhos saltados. A figura dele é muito parecida com a tua. E te lembra também no conhecimento. Ele é um jovem de conhecimento. Aí Sócrates manda chamar o jovem chega no grupo e Sócrates começa a fazer algumas perguntas ao jovem. E aqui eu escolhi esse diálogo para mostrar para vocês. Aqui está bem caracterizado como que é o método socrático. Vamos acompanhar um pouquinho a leitura. Aqui Sócrates está falando com Teeteto. Ele diz, ouvistes, Teeteto, o que disse Teodoro? Creio que não pensas em desobedecer-lhe, além de não ficar bem a um jovem em assuntos dessa natureza, não acatar as prescrições de um sábio. Cria coragem, pois, e responde à minha pergunta. No teu modo de pensar, que é conhecimento? Aqui a primeira pergunta direta em relação ao objeto que Sócrates que Sócrates está interessado em descobrir. Ele pergunta para o jovem, o que é, na tua opinião, o conhecimento? Essa pergunta é pertinente dentro do diálogo, porque Teodoro comparou o jovem com o Sócrates por causa do conhecimento. Teodoro diz, ele tem conhecimento, ele me lembra você no conhecimento, ele é muito inteligente, tem muita sabedoria e, portanto, me lembra você na questão do conhecimento. Sócrates já havia feito uma pergunta sobre a distinção entre sabedoria e conhecimento, mas nós partimos aqui porque estamos vendo especificamente a questão do método. Bem, Teeteto responde, terei de obedecer, Sócrates, uma vez que o ordenais. De qualquer forma, se eu cometer algum erro, vós ambos me corrigireis. Perfeitamente, diz Sócrates, no que for possível. Teeteto diz então, a meu parecer, tudo o que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que enumerastes há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas e cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. Então Sócrates faz uma pergunta e ele dá uma série de respostas. Conhecimento é tudo que se aprende, desde matemática à arte de fazer um sapato. Aí volta o Sócrates. És muito generoso. Aqui é um pouco de ironia. Sócrates é o pai da ironia. Então há sempre uma pegada irônica nas respostas, na interlocução de Sócrates. Ele diz, é muito generoso, amigo, e extremamente liberal. Pedem-te e dás um bando. Essa é uma ironia clássica. Você é muito generoso, te pedem uma coisa e você já dá várias. Ele estava se referindo à resposta de Teeteto, que foi ampla, né? Em vez de algo simples, tamanha variedade. Ironia pura. Aí Teeteto sentiu que era uma ironia e diz, que queres dizer com isso? Sócrates responde, talvez nada, porém vou explicar-te o que penso. Quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas o conhecimento de confeccionar sapatos, não é verdade? Vejam, aqui já fica muito claro a questão do método. Sócrates está sempre devolvendo
um problema anterior do diálogo com outra pergunta. Mas uma pergunta que tende sempre a sair do lato sensu para o stricto sensu, ou seja, sair daquela amplitude que foi dada por Teteto para algo mais específico, mas sempre através de perguntas. Sócrates raramente vai fazer uma afirmação direta, é assim. Ele vai levando o seu oponente às cordas com perguntas, sempre visando o algo específico e não a pluralidade das respostas. Bem, aqui o método já mostra um pouco a sua cara. Vamos continuar. Exato, responde Teteto. E Sócrates continua: e a marcenaria será outra coisa além do conhecimento da fabricação de móveis de madeira? Não, o que é a marcenaria senão o conhecimento da fabricação de móveis? Seria outra coisa? Teteto responde: não. Sócrates continua: e em ambos os casos, o que defines não é o objeto do conhecimento de cada um? Perfeitamente, responde Teteto. Sócrates continua: mas o que te perguntei, Teteto, não foi isso. Do que é que há conhecimento, mas mas o que te perguntei, Teteto, não foi isso, do que é que há conhecimento, nem quantos conhecimentos particulares pode haver. Minha pergunta não visava a enumerá-los um por um. O que desejo saber é o que seja o conhecimento em si mesmo. Será que não me exprimo bem? Teteto responde: ao contrário, exprime-te com muita precisão. Bem, aqui outra grande característica do método: chegar ao conhecimento das coisas em si mesmas. A pergunta, o que é o conhecimento, foi respondida de modo a não satisfazer a necessidade de Sócrates. Teteto fez uma relação de vários tipos de conhecimento, e não era isso o que estava sendo perguntado, mas o que era o conhecimento ele próprio, e não o que era o conhecimento do para o sapateiro, não o que era o conhecimento da marcenaria e assim por diante, mas o conhecimento de modo geral, de modo universal e totalitário. Percebam? Então, a importância fundamental do método é essa. O método já leva direto ao objeto da filosofia. É preciso ter um método para colocar-se na direção do objeto universal e totalitário. É sempre o objeto em si, a coisa em si, o ser propriamente dito, e não digamos, os objetos particulares ou as ciências particulares. E aqui fica muito claro também como é a forma deste método socrático chamado maiêutica. Perguntas cada vez mais, direcionadas ao objeto universal e deixando de lado a multiplicidade do mundo, percebem? Esse é o método. Vamos continuar só mais um pouquinho. Sócrates considera também o seguinte: se alguém nos perguntasse a respeito de alguma coisa vulgar e corriqueira, por exemplo, o que é lama, e lhe respondêssemos que há a lama dos oleiros, a dos construtores de fornos e a dos tijoleiros, não nos tornaríamos ridículos? Vejam, ele faz novamente essa distinção. O que é uma coisa em si mesma, e o que é uma coisa em outro, ou num aspecto particular. Ele pergunta: o que é a lama? Eu não posso responder que existe a lama da rua, existe a lama que está nos fornos de fazer o tijolo. Enfim, ele me fez outra pergunta. A pergunta que Sócrates fez foi outra. Ele perguntou o que é a lama em si mesma. Ou seja, ele está em busca de uma resposta que serve para definir toda e qualquer lama, e não uma lama em particular
e não estabelecer diferenças entre a lama do oleiro, a lama do fazedor de tijolos, a lama que está na frente de casa e assim por diante. Percebe? Bem, aqui estão imbricadas as duas coisas fundamentais que faz Sócrates. Ele impõe um método e, ao mesmo tempo, visa uma resposta universal, uma resposta total, que sirva em qualquer tempo, em qualquer lugar, para definir qualquer coisa, qualquer objeto. Ele busca a definição total, por exemplo, do objeto conhecimento, do que é o conhecimento. Ele busca uma resposta que valha para todas as formas de conhecimento, em todo o tempo e lugar. Isso é filosofia, por isso Sócrates é considerado aí, nesse caso, o pai da filosofia, ainda que outros a tenham feito primeiro, porque ele conseguiu unir as duas coisas. O método, que vocês viram aí, a maiêutica, e o objeto próprio da filosofia, o ente universal, a busca por definições universais e totalitárias, ou seja, o conhecimento do objeto em si, da coisa em si mesma. Mas, sobre o método, ainda é preciso falar mais algumas coisas. Outra questão essencial, fundamental do método, deste método socrático, é que ele nunca chega à perfeição. Vejam, o método tem essa característica de aperfeiçoar as respostas, depurar, limitar o campo das respostas, mas ele nunca consegue chegar finalmente naquela resposta, naquele objeto universal e totalitário abrangido por uma resposta. Esse é um problema não do método propriamente, mas esse é um problema da filosofia de modo geral. Porque o dia em que Sócrates chegasse numa resposta definitiva, total, que abarcasse a realidade do ser, a filosofia simplesmente acabaria. Não teria mais razão de ser. Um exemplo é essa interlocução. Sócrates está sempre buscando alguém na rua para aprimorar o seu método. E para isso vale todo e qualquer tipo de pergunta. O que é o belo? O que é a virtude? O que é a coragem? Por exemplo, quando Sócrates está em casa se preocupando com a coragem, em saber o que é a coragem em si mesma, ele vai à rua buscar alguém que possa lhe responder o que é a coragem em si mesmo. Isso é o que nos narra Platão nos diálogos, principalmente os diálogos da primeira fase de Platão. Então, por exemplo, há um momento em que Sócrates quer saber o que é a coragem, mas não, como no caso de Teteto, o que é a coragem de um desportista, de um soldado, de um marinheiro. Ele quer saber, ele está buscando a definição última da coragem, o que é a coragem em si mesma. Então, vai à rua em busca de quem possa lhe oferecer essa resposta. Consulta um general, e aí vem a ironia socrática mais uma vez. Bem, se um general é provavelmente a pessoa mais indicada para me dizer o que é a coragem. E pergunta para o general o que é a coragem. E o general responde: a coragem é avançar sempre em direção ao inimigo sem recuar jamais. Bem, essa resposta oferece um problema a Sócrates, porque ele percebe que não é uma definição perfeita. Ele lembra ao general que muitas vezes é preciso recuar para atrair os inimigos para um determinado ponto, para uma espécie de armadilha, para depois atacá-los. Então, a resposta que diz avançar sempre sem recuar jamais, já tem um furo, já tem uma falha, já não serve para definir o que é a coragem. Então, aí Sócrates faz novas perguntas
Ele faz essa pergunta, mas, por exemplo, você diz que a coragem é avançar sempre, mas não existem casos em que os generais recuam para depois vencer o seu oponente? Isso também não seria um ato de coragem? O general é obrigado a dizer, sim, é verdade, pois é. Então a tua primeira resposta não presta. Aí Sócrates faz outras perguntas e mais outras, e na medida em que o general vai respondendo, as suas respostas vão ficando melhores, vão ficando mais aprimoradas, mais perfeitas, mas nunca chega à perfeição. Esse é um diálogo, esse é um método, a maiêutica, que nunca leva à resposta definitiva. Ele vai aprimorando as respostas, mas nunca chega naquela cabal, final, definitiva, no axioma. E aí, aí é o problema próprio da filosofia, como eu disse. Mas esse método socrático tem esse nome dado por Sócrates porque sua mãe era parteira. E ele associava a atividade, o trabalho de sua mãe com o sentido das suas perguntas. Ele via que nos outros, por isso Sócrates estava sempre na praça. Aliás, existem os comentadores de Sócrates que dizem que Sócrates estava sempre na praça, na rua, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque ele só conseguia fazer filosofia com esse método, conversando, perguntando, inquirindo as pessoas. E outro, porque tinha uma esposa muito feia e muito chata, e muito dominadora, chamada Xantipa. Sócrates era a figura de Sócrates realmente não era muito bonita, mas dizem os historiadores que sua esposa era ainda menos bonita que Sócrates, mas era extremamente irritada e possessiva, dominadora. Por isso Sócrates, dizem em tom de brincadeira, estava sempre na praça. Mas por esse método, a forma de fazer filosofia de Sócrates era a procura de outro, para saber de outro, para ter de outro as primeiras respostas, para em cima, sobre essas respostas, ir aprimorando ir chegando mais próximo do conhecimento desejado, aprimorando as respostas. E o Sócrates via nisso o trabalho da parteira, o trabalho da sua mãe. A parteira faz o quê? Ela coloca uma criança no mundo, ela tira a criança lá do ventre materno, a criança está escondida e de repente ela está aí, tá? Está no mundo, está aí, o ser aí, como diria o filósofo Martin Heidegger. O Dasein está aí, jogada no mundo. Bem, ela não está pronta. A partir desse primeiro trabalho de trazer a criança à luz do dia, começa todo um processo de amadurecimento, de crescimento, de sabedoria, de compreensão até a velhice e a morte. Só que o trabalho fundamental é esse, o da parteira, tirar a criança no momento certo para a vida. Depois a criança vai se desenvolver. O método maiêutica tinha esse sentido. Dar o primeiro passo, puxar de dentro do interlocutor aquela criança escondida, aquela primeira resposta que vai se desenvolver ao longo do processo maiêutico numa resposta muito mais aprimorada. Uma primeira resposta que é ainda uma criancinha em direção à fase adulta, uma resposta mais adulta. É por isso que o Sócrates chamou basicamente o seu método de maiêutica. Bom, uma vez esclarecido o método da maiêutica pelo próprio Sócrates, um dos seus discípulos, o discípulo mais famoso de de Sócrates, o próprio Platão, deu uma aprimorada no método da maiêutica e criou o seu próprio método, que ele vai chamar de dialética.
A dialética conserva basicamente todos os elementos do método da maiêutica. Tudo isso que nós vimos em relação ao Sócrates, que faz uma pergunta, ouve uma resposta, depois formula uma crítica para receber uma resposta mais aprimorada, tudo isso Platão conservou no seu método, o método chamado dialética. Mas acrescentou algo fundamental, ele de fato aprimorou o método. Ele ensina que esse método é feito em 2 etapas, daí o nome dialética. A primeira etapa seria uma, digamos, intuição, uma primeira intuição de uma ideia. E o segundo passo do método seria o esclarecimento dessa ideia. Bom, isso a rigor parece muito simples, mas é bastante complexo. Lembramos que Sócrates ia para a rua para fazer perguntas, para buscar interlocutores às suas inquietações. Então encontrava lá um sujeito na rua e perguntava para o sujeito o que é a coragem. Bem, daquele contato, daquela interlocução, evidentemente que as críticas de Sócrates só vinham no momento em que havia a intuição de alguma ideia. Quem de nós, por exemplo, conversando com os amigos ou com um diálogo interno, não tem de vez em quando, de quando em quando, uma ideia? Isso é comum. Só que é muito comum também que nós abandonemos logo em seguida tal ideia. Quem, por exemplo, conversando com os amigos, não teve a ideia de montar um carrinho de cachorro quente em tal lugar, porque lá vai dar muito dinheiro. É uma ideia. Bem, é exatamente daí que parte Platão. Quando surge a intuição de uma ideia, isso para Platão era como o espírito disparando ou disparado como uma flecha em direção às ideias. É um primeiro momento um tanto grotesco. Mas, na medida em que essa flecha é disparada em direção à ideia, surge o trabalho, o árduo trabalho de contemplá-la, de contemplar a ideia. Essa contemplação da ideia os gregos chamavam de theorem, e daí vem o termo teoria. Contemplação da ideia, para os gregos era isso, teoria. É o instante teórico. O sujeito está lá tentando se aproximar ao máximo da ideia. Intuição, nesse caso, é um termo filosófico. Intuição é uma percepção imediata de um objeto. Eu posso ter 2 tipos de percepção. A percepção externa, a percepção dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, com a audição, com o palato, com o tato e assim por diante. Eu agora, por exemplo, estou tendo uma percepção tátil de um objeto. Eu toquei no objeto, eu tenho uma percepção com o tato desse objeto. Isso em filosofia quer dizer intuição. Eu estou intuindo aqui com os sentidos externos um objeto. Assim como com a visão, eu estou vendo imediatamente diante de mim um celular. Eu estou tendo, filosoficamente falando, uma intuição imediata de um objeto. Mas também temos as intuições internas. Eu posso simplesmente imaginar aqui um triângulo. Esse triângulo não está fora de mim. Eu o imaginei, mas à medida em que eu o imaginei, eu o vislumbrei com o olho do espírito. E isso também, para a filosofia, é intuição imediata de algo. A filosofia, quando se refere ao termo intuição, não faz essa distinção entre o externo e o interno. Intuição é toda a percepção imediata de algo. Pode ser externa, como pode ser interna. É do mesmo modo uma intuição. Pois bem, quando Platão fala da intuição de uma ideia, ele está falando dessa intuição interna. De repente nos surge uma ideia.
Aliás, todos os nossos objetos, esses fabricados pela mão humana, são frutos de uma ideia. Quando nós lemos Platão, nós vamos perceber que todas as coisas que nós criamos é porque primeiro tivemos uma intuição de sua ideia. Por exemplo, querem uma coisa mais banal do que uma cadeira, por exemplo, de uma cama, por exemplo? Quem se espantaria olhando para uma cama? Quem se espantaria olhando para uma mera cadeira? Ninguém. Aí falta o espírito da filosofia, aquela disposição filosófica. O sujeito, para se espantar ao olhar para uma cama, ou é um super filósofo, ou então está vendo uma cama, uma cadeira pela primeira vez. Daí também o espírito juvenil, o espírito infantil. Bem, acontece que cama e cadeira nem sempre existiram. Alguém os criou. E os criou porque teve uma intuição imediata da ideia de uma cadeira, da ideia cadeira. Mas aí é que vem o método de Platão, a chamada dialética. Como partir dessa primeira intuição para o esclarecimento dessa ideia? Como partir de uma primeira intuição de uma ideia para a materialização dessa ideia? Esse é o esforço dialético. É preciso fazer um longo esforço para intuir bem uma ideia. Porque às vezes temos uma intuição, geralmente a primeira intuição é um relâmpago, quase nada. Bem, é quase nada, mas é alguma coisa. O espírito humano chegou como uma flecha numa ideia. Só que é preciso permanecer nessa ideia para esclarecê-la. E quanto mais nós esclarecemos a ideia, mais possível é explicá-la, esclarecê-la ou realizá-la materialmente. Então podemos imaginar o primeiro sujeito lá, sabe-se lá onde, numa situação terrível, sem ter onde sentar. Imagina, talvez, olhando umas pedras, sabe-se lá, olhando alguma coisa, ou em pura abstração mesmo, teorem, como diriam os gregos, tem um primeiro vislumbre de uma cadeira. Só que é um vislumbre muito rápido, mas ele sabe que alguma coisa aconteceu, ele sabe que intuiu alguma coisa. E volta a pensar naquela intuição. E daqui a pouco ele começa a ter contato com aquela ideia. Uma coisa com 4 pernas, um assento e uma espalda, um espaldar. Só foi possível para esse primeiro a intuir a ideia da cadeira, fazer a cadeira, porque ele a intuiu muito bem. Mas provavelmente a primeira cadeira não era grande coisa. Pode ser que não tinha as 4 pernas do mesmo tamanho, era meio bamba, pode ser que tinha num primeiro momento 2 pernas e a pessoa precisava se equilibrar para não cair. Pode ser que a tal cadeira tinha apenas 3 pernas, não se sabe, sem encosto, pode ser que tenha sido um banquinho. Mas o fato é que daquela ideia aprimorou-se a uma cadeira de respeito. Provavelmente a segunda cadeira já estava muito mais próxima da ideia cadeira. E hoje temos cadeiras fantásticas que estão ainda muito mais próximas da ideia cadeira. Esse, a rigor, é o método dialético. As intuições das ideias, para Platão, dão o pontapé inicial. Depois é preciso contemplar a ideia, contemplá-la. Esse é o primeiro passo. Contemplá-la de modo a poder ter realizá-la, ou ter uma condição de esclarecer aquela ideia a ponto de que todos entendam. Porque não adianta nada também o sujeito ter uma intuição de uma ideia e não dar o segundo passo, ou seja, não esclarecê-la. É como dizer, eu tive uma ideia genial, vamos ficar tudo rico aqui. Que ideia que é? Não lembro. Não consigo explicar. Não, eu lembro, mas não consigo explicar. Tá, legal.
Depois a gente volta a conversar sobre isso. Quando você conseguir explicar a sua ideia, a gente volta. É isso. Então esse é o método dialético desenvolvido por Platão. Agora, veja que interessante. Como acontece com o método da maiêutica, acontece com o método da dialética. Na maiêutica, Sócrates vai perguntando, espera vir a resposta, faz uma crítica àquela primeira resposta e faz uma segunda pergunta e depois segue todo o processo para ir depurando as respostas. Só que ele nunca chega na resposta perfeita. Nunca chega na resposta definitiva, total, cabal, universal. Ele nunca chega na resposta da coisa em si. Esse é um problema da maiêutica, mas também é um problema de toda a filosofia. Portanto, vai ser o problema da dialética também. Porque imaginem, é possível esclarecer uma ideia? Sim, é possível. Vamos imaginar, por exemplo, a ideia de um carro. O sujeito que teve essa primeira intuição, ele conseguiu fazer um carro. Só que não dá para comparar o primeiro carro com os carros atuais. Não se pode comparar o primeiro Fordinho Bigode do começo do século XX com uma Ferrari de última geração. É impossível. O primeiro carro está sempre muito longe da ideia. Só que a Ferrari também está longe da ideia. Ela nunca chega à perfeição da ideia, nem jamais chegará. Por quê? Porque as ideias são perfeitas. Mas por que as ideias são perfeitas? Porque as ideias não estão nem no tempo e nem no espaço. Isso quer dizer o seguinte: as ideias, por não estarem no tempo, elas não envelhecem, não se transformam, não se modificam, estão sempre do mesmo jeito. A ideia de um triângulo que eu possa ter hoje, a intuição de um triângulo, é a mesma intuição do mesmo triângulo que alguém fez há 1000, há 2000, há 4000 anos atrás. É o mesmo triângulo. Nós mudamos. O sujeito que nasceu há 4000 anos atrás, hoje é só poeira. Eu ainda estou aqui, mas estou mudando. Agora, a ideia que nós dois tivemos, essa nunca mudou. Ela não está no tempo. Portanto, não pode envelhecer, não pode mudar, não pode deixar de ser uma coisa para ser outra. Não há transformação. E também não está no espaço, ou seja, ela não ocupa um determinado espaço, o mundo das ideias. Quando se fala do mundo das ideias, não estamos falando do mundo físico. As ideias não ocupam um lugar no espaço. Para Platão, elas ocupavam um lugar não no mundo físico, mas no mundo transcendental. As ideias ocupavam o lugar onde nós podemos imaginar é o lugar próprio da infinitude e da eternidade. Ou, se quisermos comparar ao céu, então as ideias estariam no céu. O Platão chamou de quinturano. Portanto, elas não estão nem aqui nem lá. Elas não estão no mundo físico, portanto, elas valem a mesma coisa para qualquer lugar. Um triângulo terá sempre os três ângulos, aqui em Londres, na Guatemala, ou em Marte, em Plutão, seja lá onde for, as figuras geométricas serão sempre as mesmas, são ideias, as ideias matemáticas, mas toda e qualquer ideia está fora do tempo e está fora do espaço. Portanto, isso quer dizer que elas são perfeitas. Logo, as coisas que nós podemos fazer aqui em relação às ideias serão sempre cópias imperfeitas, porque estarão no tempo e no espaço. Isso quer dizer que uma cama, por exemplo, por mais fiel à ideia cama, ela é uma cópia muito mal feita da cama, porque a cama tem dimensões perfeitas, tem encaixes perfeitos, a ideia. E a cama, por mais que se aproxime da ideia, nunca será perfeita, nunca terá as dimensões perfeitas, e por estar no tempo sofrerá um desgaste. Hoje é uma cama forte, amanhã pode ser uma cama
fraca, apodrecida e assim por diante. Ela passa por um processo de transformação. Seja como for, as ideias perseguidas por Platão são sempre eternas e imutáveis. Mas o esclarecimento da ideia, o processo dialético, será sempre uma tentativa de aproximação das ideias que nunca chegará a se realizar, tal como a definição perfeita buscada por Platão. Essa é uma diferença fundamental de toda a filosofia. A filosofia busca o ente total, o ente universal e totalitário, porém jamais o encontra definitivamente. Até por isso que a filosofia ainda não acabou. Bem, por enquanto é isso, nós vamos ficando por aqui, ainda há outros métodos para falar, mas por hoje é isso. Até a quarta-feira que vem, se Deus quiser, um abraço a todos.